Olá! Começando a chegar o povo. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Chegou a nossa. Chegou a Ana. Vamos aceitar a chegada da Ana. Olá, olá. Oi, Aninha. Oi, E aí? tudo? Tudo bem? Boa noite. Boa O noite. povo tá começando a chegar. Que bom. Chegou a Muito bom. Mandinha. Muito bom. Muito jóia. Joyce, Eba, Um Claire. povo! Uhum. Aham, que Que legal. ótimo, né? Que ótimo. Sabe que uma das coisas boas que eu tô vendo nisso aí é que é meio reencontro, assim. A gente vê umas pessoas que faz um tempinho que não via, né? Vê. Não, e não foi essa a experiência, a experiência no dia da aula Da aberta? aula. Aham. Para quem tá chegando agora, eu e a Ana demos uma aula aberta há 10 dias atrás, Umas 2 semanas já umas duas faz. semanas, e exatamente sobre esse mesmo tema, e foi muito interessante. Eu ia dizer televisionada, olha a idade da pessoa aparecendo. Foi televisionada pelo YouTube, foi transmitida pelo YouTube. Ela foi televisionada pelo YouTube e foi muito interessante, porque era todo o povo no chat do YouTube se reencontrando. Foi muito, muito divertido. Foi Foi. realmente muito divertido. Muito legal. Acho que a gente pode se Mas apresentar, né, Mas Aninha? o povo sabe, né, Mari, que a gente é meio nova nisso, então nos dá um desconto nessas Ó, e gafes, quem não assim, de sabe, a gente está televisionada pelo avisando. YouTube. E quem não sabe, a gente já avisa. Quem é novo, está chegando agora. Eu e a Ana estamos na nossa, será, segunda, terceira, menos de. A gente não tem uma mão cheia de lives, então, assim, Não. estamos aqui nos divertindo com essa nova possibilidade. Aham. Vamos se apresentar, né? Para quem está chegando Vamos. agora. Eu sou Mariana Bocuse, eu sou terapeuta de família, sou professora e supervisora do Instituto da Família de Porto Alegre. E acho que te apresenta também, Aninha. Eu sou Ana Paula Freitas, também professora e supervisora clínica do Instituto da Família de Porto Alegre. E junto com a Mariana, a gente anda inventando umas modas por aí, né? Uhum. Pensando alto um pouco mais juntas, né? E tornando públicos esses nossos pensamentos altos aí. Então, a ideia hoje nessa live é, na verdade, compartilhar um pouco com vocês, né, do que a gente vem pensando como eco, na verdade, dessa aula aberta de mais ou menos uns 10 dias atrás. Né? Um pessoal seguiu nos procurando e ainda curioso com alguns temas, ficaram com algumas perguntas e a gente resolveu voltar então, para conversar um pouquinho mais sobre isso, né? E, na verdade, o grande projeto que deu origem a todo esse movimento de fazer aula aberta e de estar aqui, então, na live com vocês hoje para conversar sobre esse tema de terapia individual sistêmica, além de ser um tema que a gente gosta muito e em que em muitos momentos fica em segundo plano nas formações sistêmicas, né, porque a gente associa muito a terapia sistêmica à terapia de família e à terapia de casal. Então, além de ser um tema que nos fascina porque ele é bastante, ele envolve muitos temas correlatos, Correlatos. né? Exatamente. Ele fala de ciclo de vida da família e do indivíduo, ele fala sobre individuação e diferenciação, que é um processo tão importante que acontece ao longo de todo o ciclo de vida, e as relações entre todos esses elementos. Então, ele é um tema muito rico, ele é um tema que nem sempre é o carro-chefe quando a gente fala em terapia sistêmica. Então, por isso, a gente se dedicou, a gente se debruçou nos últimos meses a pensar
um espaço de reflexão e um espaço de atualização realmente teórico-clínico no tema da terapia individual sistêmica, que vai começar na semana que vem. E que nós já estamos quase com as vagas esgotadas, que vão ser 2 grupos pequenos de 10 alunos, onde a gente tem como propósito poder fazer um acompanhamento e uma reflexão bem próxima da nossa prática clínica. Mas hoje, nessa live especificamente, nessa 1 horinha que a gente tem juntos, o tema é então o papel da família, o lugar da família na terapia individual sistêmica. Então a gente pretende conversar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que nos encanta, e algumas pessoas, a gente ao longo da semana colocou um box de pergunta. Algumas ficaram já de eco lá da aula aberta e outras perguntas vieram, que da segunda metade a gente pretende responder. E por favor, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas e colocar os comentários de vocês, para que isso possa ser o mais próximo de uma roda de conversa, se estivéssemos todos nós juntos, pessoalmente, presencialmente, conversando sobre isso. Sabe que uma coisa que tu estava falando agora, Mari, acho que já vai mais ou menos ao encontro da resposta de uma das perguntas que a gente recebeu, né? Que teve uma das pessoas que pediu para a gente falar sobre pontos que a sistêmica não aborda e se os terapeutas têm alguma retaguarda, alguma outra abordagem na retaguarda. E essa questão que tu estava dizendo de quando a gente fala em terapia sistêmica ou abordagem sistêmica, a primeira coisa que vem à mente da maior parte das pessoas é justamente a terapia de casal e família, né? E a abordagem do indivíduo acaba ficando, às vezes, em segundo plano, às vezes ilustre e desconhecida, né? Para quem não está no meio. E isso é algo que, se a gente tomar um percurso histórico, assim, a abordagem individual sistêmica se consolidando com um manual, com formas de como fazer isso, é relativamente nova, né? Porque se a gente parar para pensar, né, para se consolidar como um novo paradigma, o que é a tendência? Então tinha lá uma série de abordagens que contemplavam as questões individuais, blá, blá, blá. Então, para a gente se consolidar como um modelo novo, atendemos só a família, né? Ou vem todos ou não vem nenhum. E isso... Sim, especialmente porque vinha na contraposição de todas as... De toda uma base muito analítica. Vigentes. Exatamente, né? E aí, isso já responde em parte a essa primeira pergunta. Por quê? A gente, quando eu digo a gente, é a gente, Mariana e eu, e a gente, instituição, né? Em FAPA, nós duas nos formamos no mesmo lugar e seguimos trabalhando lá, porque será, né? Mas, né? Então, o que acontece? A gente trabalha numa abordagem sistêmico-integrativa. E isso não quer dizer que seja um ecletismo teórico ou o samba do crioulo doido, que cada dia a gente lança a mão de uma abordagem ou de uma técnica ou de algo, né? Muito Mas pelo que contrário. A gente tem, exatamente, que o esforço dessa abordagem sistêmico-integrativa é justamente conseguir casar, né, essas diferentes escolas de terapia familiar que foram se desenvolvendo ao longo dessa linha do tempo, né, do nosso modelo teórico, de uma forma coerente, né, fiel aos princípios, né, sistêmicos. Então, acho que isso é importante. Ó, tem gente com saudade de ti. Meu Deus, Cá, querida! Que amada! Quantos anos, amada! Que legal, né? Muito. Sim, Ana, porque eu fiquei pensando no que tu estava falando, que tem uma diferença entre o olhar sistêmico, abordagem sistêmica, epistemologia sistêmica, e a gente como terapeuta individual e a clínica sistêmica, e nós, no nosso percurso individual e particular como terapeutas, buscarmos ferramentas, técnicas
e beber em outras fontes para agregar dentro dessa, digamos, desse grande, me vem a palavra em espanhol, contenedor, né? Digamos, desse grande balde sistêmico que é a base, ou essa panela, esse continente sistêmico que é a base do nosso olhar e que é epistemologicamente diferente do que a gente usar ferramentas ou técnicas de outra, nem sei se de outras abordagens, mas que convergem a um objetivo clínico. Porque quando a gente está na frente de uma outra pessoa ou de uma família, de um sistema formado de um único indivíduo ou de vários indivíduos, nós vamos lançar mão dos recursos que a gente tiver disponível e muitas vezes que vem da própria família ou do próprio indivíduo que tá, com quem a gente está, da própria pessoa com quem a gente está compartilhando aquela experiência única A gente fala de um olhar, né? A gente fala de um olhar sistêmico, não de uma teoria, né? Isso. Mas de um fazer sistêmico, de um olhar, e por isso quem acompanha lá o Insta do Instituto deve ter visto há alguns dias, e foi uma postagem que a gente fez e até nem imaginou que fosse ter uma repercussão tão grande, né? Com uma frase que para nós duas, pelo menos, é quase uma lei, assim, né? Que o pensamento sistêmico, a abordagem sistêmica ou a terapia sistêmica não está no número de pessoas na sala, mas no olhar do terapeuta, né? E acho que isso resume muito bem essa resposta que a gente... Que obviamente não é fechada, né? Mas a nossa forma de entender o que poderia contribuir para esclarecer essa dúvida que a gente recebeu. Tá? Acho que sim. E acho que um dos motivos pelos quais esse post foi um post que causou, impactou e causou curiosidade e fez com que as pessoas compartilhassem e comentassem e salvassem para pensar sobre isso, porque de verdade é algo que está subentendido, especialmente no âmbito, né, das formações sistêmicas, mas não está dito. Que de verdade não importa. Tem muitas condições, ou tem muitos dados objetivos que fazem, por exemplo, com que a gente receba uma única pessoa no consultório e não uma família inteira. E não tem a ver com não ser muito rico e ser muito importante que a família tenha um papel ou que a família procure ajuda. Mas fato é que a gente vive numa cultura onde, além da terapia estar ainda em processo de se popularizar como parte do autocuidado e do cuidado com a saúde, mais ainda quando a gente pensa um sistema completo se mobilizar para um grande processo de mudança. Então, ainda assim, que estas pessoas todas não estejam na sala, né? Com certeza. Então, muitas vezes isso faz, ou seja, essas questões culturais ou essas questões ainda histórico-sociais, digamos assim, fazem com que a gente receba, e eu imagino que essa deva ser a realidade de todos vocês que estão nos escutando, não só a minha e da Ana, de que ainda que a gente invista numa formação sistêmica, ainda que a gente tenha todo o ferramental para trabalhar com um sistema maior, com mais gente dentro da sala, dentro do consultório, muitas vezes quem nos procura é uma única pessoa. E tem muitos motivos para isso. Pode ser pelo tipo de queixa. Outra pergunta, né? Outra coisa. Estamos falando de várias coisas. Que na verdade é um dos motores, né? Que, segundo um dos autores que a gente estuda sobre como intervir na terapia individual sistêmica. Então, se num primeiro momento a gente tinha a determinação, né? De que ou vem todos ou não vem nenhum, o que esse povo começou a pensar? Tá, mas para aí, a gente vai privar pessoas motivadas, né? E com demandas para um tratamento pessoal, porque o resto da família não vem? Tem alguma coisa de errado aí, né? Então se começou a rever, bom, se a gente tem um olhar sistêmico e a gente assume a ideia de que se a gente atua sobre uma parte do sistema, a gente está atuando sobre o todo, e que o todo, mesmo não estando presente, está contido neste indivíduo, podemos trabalhar com uma única pessoa. E assim mantemos este olhar sistêmico que estamos propondo, né? Então, na verdade, aí é que começa a se
ter uma permissão, né? E fazer isso legalmente, entre aspas, né? Mas se começar a escrever sobre isso, a descrever sobre como fazer isso, né? E aí, tô com as perguntas que a gente recebeu aqui, tentando linkar. Eu não me lembro se não consigo ver, não consigo me lembrar de todo mundo que já entrou. Mas, né, se a pessoa que fez a pergunta tá aí, faz um sinalzinho aí que foi respondido, não foi respondido, ou mandem outras perguntas se vocês tiverem vontade. Mas isso é uma das questões, né? Então, que perguntaram, como trabalhar com famílias desengajadas em terapia individual sistêmica, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, né? Esse é um dos motivos pela qual a terapia individual sistêmica existe. A gente não condiciona o olhar sistêmico a vir a família inteira o tempo todo. Né? E existem outros, né? Ou seja, a família pode não estar engajada. A Ana está falando de uma questão que é muito central dentro do olhar sistêmico e dentro da abordagem sistêmica, que é isso. Independente de qual é a parte do sistema que a gente acessa, a gente tem o potencial de expandir esse acesso a todo o sistema de que essa pessoa faz parte e vice-versa, né? Ou seja, todo aquele sistema complexo também está dentro dessa pessoa. Então, quando a gente recebe uma pessoa no consultório, ainda que a gente não possa, por qualquer motivo que seja, por uma dificuldade geográfica que hoje, né, pós-pandemia, talvez seja menos limitante do que a gente pensaria que era antes, pré-pandemia, né? Então, o fato da família morar num outro estado ou morar num outro país, em muitos momentos foi visto como um limite. Hoje em dia, depois da psicoterapia online tão mais disseminada, talvez nem isso seja um limite. Mas tem vários outros fatores que podem fazer com que a gente pense que o indivíduo procura terapia. Entre elas, a questão que ele quer trabalhar em terapia, ele não reconhece num primeiro momento como diretamente envolvida com esse sistema de origem de onde ele vem, dessa família de origem de onde ele vem, por exemplo. E isso é muito frequente de acontecer, sei lá, final da adolescência, início da vida adulta, quando a gente está num momento propício do ciclo de vida, de querer crescer para além das fronteiras, para além dos limites do nosso sistema. Então, esse também é um motivo e uma indicação natural de priorizar ou de fazer a escolha de uma abordagem individual e não mais uma abordagem familiar. Por definição, né, Mari? E eu acho que uma coisa que é importante da gente trazer é que, assim, ao mesmo tempo que tem essas questões relacionadas a ciclo vital, a desenvolvimento individual, é importante trazer, né, a ideia de que não são intervenções excludentes, né? Não, que pode bem, por exemplo, um adolescente ter esse seu espaço individual privilegiado no seu espaço próprio de terapia e ter, concomitante a isso, um espaço da família, né? Porque a adolescência é um momento que mobiliza questões não só no indivíduo que está fazendo esses movimentos, né? De sair e voltar, mas que essa família que está vendo essa pessoinha entrando e saindo também está passando por uma série de desafios, né, em termos de desenvolvimento. Então, isso é uma coisa importante da gente poder pensar também, né? Não são abordagens excludentes, mas em alguns momentos podem ser complementares. Podem ser complementares e não necessariamente elas precisam acontecer, como tu estava dizendo, elas não precisam ser concomitantes no tempo. E, na verdade, o espaço da terapia individual, quando pensado a partir da abordagem sistêmica, que eu acho que é o tema do que a gente está trazendo como importante nesse momento, que é o espaço da terapia individual dentro da abordagem sistêmica sempre cabe à família. Né? Ou seja, de uma maneira em geral, a gente vai pensar, no momento que eu recebo um indivíduo e eu entendo que ele é parte de um sistema maior do que ele, o convite, pensar dentro do plano terapêutico daquela pessoa, uma forma de poder aproximar, trazer essa conversa para o aqui e agora, para nós é sempre um ganho. Não existe perda se existe essa possibilidade. E quando não existe essa possibilidade,
muitas vezes pode se converter num objetivo terapêutico de que essa possibilidade de diálogo presencial, compartilhado, estando no mesmo setting, possa acontecer. Então, nem sempre a gente precisa pensar como duas intervenções em separado. Muitas vezes a gente vai poder pensar que a terapia segue sendo essencialmente individual, onde o meu vínculo como terapeuta é com aquela pessoa que fez uma busca, que tem um objetivo de mudança, que precisa lidar com desafios de adaptação no momento de vida que tá vivendo, e que a família pode vir como um convidado especial, como esse espaço, essa base de segurança. E, normalmente, quando eu estou falando dessa base de segurança, eu estou falando da família de origem, mas frequentemente a gente pode ter esse convidado especial como sendo o cônjuge, como sendo a pessoa com quem ele comparte a vida. Muitas vezes pode ser um amigo próximo que, para aquela pessoa com quem a gente está trabalhando, identifica como alguém muito importante para o seu processo de desenvolvimento. E o fato de esta pessoa estar presente não torna diferente a abordagem. No sentido de, então agora veio a família, virou terapia familiar. É justamente o familiar participando de um processo individual. O Juliano está dizendo ali, exatamente, pode ocorrer na mesma terapia, então, conforme o Canevaro coloca. Sim. Falou e disse, Juliano. Sim, inclusive, se você voltar nos posts anteriores, a gente fez um TBT com o próprio Canevaro, que nós tivemos a honra de receber pessoalmente pelo Zoom, né, de compartilhar com ele um momento muito interessante, porque ele é o cara que fala justamente sobre isso, sobre a participação dos familiares significativos, dentro de um processo claro, individual. E se vocês não tiveram a oportunidade de ver ou ouvir, acompanhem onde vocês podem ver e ouvir esta pessoa, porque vale muito a pena. Vale. Eu, particularmente, curto muito, né? Poder conhecer quem eu leio. E esse dia que a gente teve a oportunidade de conversar, porque na verdade foi uma conversa, né, Mari, que a gente teve com ele, assim, foi um primeiro seminário inaugurando um dos temas que a gente conversaria com as turmas do Instituto, e foi um momento muito legal. Sim, foi exatamente a abertura do seminário de terapia individual sistêmica. Que na verdade é parte do currículo de quem faz a formação no Instituto da Família. Mas claro que obviamente que é assim, um número reduzido de seminários, porque numa formação de terapia sistêmica a gente tem muitos temas. Mas esse ano realmente ter escutado ele foi um presentão, né, Ana? Um presentão. Foi um presentão que todos nós ganhamos, assim. E uma das coisas. A gente tem ganho outros, né? Nesse período estranho de pandemia. De vida online. O lado bom, né? Se é que a gente pode dizer de um lado bom, né? Mas sim. Ou de algum tipo de ganho, né? Mas o que eu tava pensando, acho que um dos aspectos para destacar que a gente aprendeu com ele, né? Que já sabia, mas que foi muito melhor escutar o próprio falando, né? Sim. É justamente do quanto a gente tem que preparar esse momento da vinda, ou da família, ou do cônjuge, ou do amigo, ou de quem quer que seja, né? Para que essa pessoa que tá com o seu espaço individual mantenha o seu espaço individual preservado e que, sobretudo, esse encontro tenha a função de ver essa pessoa em relação e de receber essas pessoas em relação. Então, o que fundamenta essa vinda desses familiares, ou desse amigo, ou desse cônjuge, ou de essa pessoa significativa, é justamente o aspecto relacional. E tem uma outra questão que é muito interessante que ele comenta quando ele está falando sobre essa preparação, é justamente por conta do que o Juliano estava comentando antes, né? O fato de a gente ter, mais uma vez, a abordagem na nossa mão, o ferramental na nossa mão, de poder ter as habilidades necessárias para trabalhar com a família, ainda assim, o enquadre do contrato terapêutico que é feito quando a gente recebe uma pessoa é diferente de quando a gente recebe uma família.
E a importância de a gente manter algo que ele fala muito lindamente, é num artigo, não é nem um livro. Ele fez um artigo, eu não me lembro, acho que foi até para redes. Acho que foi para É possível. redes. Eu acho que sim. Ele fez um artigo resumindo um pouco da pesquisa que ele tinha feito com a presença dos familiares significativos, e ele fala sobre a lealdade que o terapeuta deve ao seu cliente quando está em terapia individual. E esse é um aspecto que eu acho muito importante. Porque quando nós estamos, eu costumo dizer sempre para as meninas em supervisão, que quando a gente atende uma família, o nosso cliente, se a gente tivesse que eleger um cliente, são as relações. De fato. E quando a gente tem, de fato, uma pessoa buscando, tu tem, antes de poder acessar o sistema, tu tem aquela pessoa, e tu tem o olhar daquela pessoa, e tu tem um contrato com aquela parte do sistema. Então, a gente vai entrar no sistema de uma forma completamente diferente se a gente entra com a lente da lealdade que a gente estabelece e da parceria que a gente estabelece. Então, ele faz uma metáfora muito bonita de que o terapeuta na terapia individual sistêmica, quando vem a família do cliente, ele fica ao lado do seu cliente. Enquanto a família fica do outro lado, né? Fica do outro lado, fica em frente. Mas o terapeuta está do lado do paciente para poder olhar para o seu sistema. Com certeza. E eu acho que isso, Mari, assume especial importância, principalmente para quem está começando a atender. Porque em supervisão, e isso é uma coisa interessante, né? Que a gente precisa trabalhar como a pessoa que está em terapia, a vinda dessas pessoas significativas, mas dentro da gente também. Para que esse momento não se torne um momento de acariação, né? Sim. Porque o objetivo não é esse absolutamente. Né? Não é checar informações. Né? Não é, então tu disse, então ele disse, então fulano falou, e aí, né? Mas justamente... Não é espaço para o conflito, né? Não é Exatamente. Não é dar espaço para o conflito. Exatamente. Então, se precisa ter um objetivo muito claramente estabelecido e amadurecido com o nosso cliente, né? De chamar essas pessoas. Né? Sem dúvida. E uma das outras questões que a gente tinha falado, que eu acho que até foi uma das perguntas que muitas vezes surge quando a gente vai falar do papel da família na terapia individual, muitas vezes surge aquelas dúvidas, especialmente de quem está começando, mas eu acho que não só de quem está começando, mas de quem já está um pouco mais adiante e vai. Muitas pessoas buscam a formação de sistêmica depois de anos já tendo uma abordagem individual, né? Não é raro a gente encontrar esse caminho na formação do terapeuta, né? Ele já vir de uma tradição de uma escola analítica ou de uma abordagem essencialmente individual, até porque até hoje eu acho que a maior parte das graduações em psicologia na área clínica priorizam o atendimento do indivíduo. E chegam mais adiante na sistêmica, né? Então, muitas vezes a gente vê no cotidiano isso não é uma coisa de outro mundo, né? Porque como modelo teórico, a gente também se constituiu assim, né? Com certeza. A gente também veio depois, né? Também veio depois das abordagens individuais. A gente veio depois, e especialmente com relação à menção ao modelo psicanalítico, a gente tem vários conceitos que são filhotes daí, né? Então, eu brinco em aula, especialmente quando eu dava aula em faculdade, assim, quando as pessoas entravam com um pensamento super dicotômico, assim, não, ou psicanálise, ou sistêmica, ou não sei o quê, e porque vocês sistêmicos não gostam dos psicanalistas? Não é isso. Se vocês conhecerem um psicanalista, um sistêmico que fala mal da psicanálise, não sabe do que está dizendo. Porque não sabe de onde veio. Não sabe de onde veio. Tá desonrando pai e mãe. Tá desonrando pai e mãe. Exatamente. Então, acho que a gente trabalhar nesse modelo não envolve um desrespeito com outros modelos teóricos. E é muito importante a gente saber de onde a gente vem. Né? Porque quando a gente fala em diferenciação do self, o mocinho, olha, que cunhou este termo, né? E todos esses teóricos que falam em diferenciação do self, em processo de
de individuação, fala de coisas que vieram de lá. Então não tem como a gente dizer que não, nada a ver com psicanálise. Tem sim, muito a ver com psicanálise, né? Sim, o que existiu foi uma ampliação, o que foi uma ampliação de como abordar temas e de como abordar tecnicamente, clinicamente, questões que vinham da demanda clínica, porque a gente nasceu de uma demanda clínica, né? Ou seja, toda teoria, ou seja, toda teorização a respeito de algo nasce de uma necessidade empírica. Nesse caso, uma necessidade clínica, digamos assim, né? Então, mas o que eu estava falando antes era que eu acho que tem uma das perguntas que era bem comum, e aí a gente já divagou para outra área, porque a gente já adora ficar falando sobre as origens de todo, de Quase como é que nada, a gente... né? Guri, eu acho muito engraçado a gente falando com esse monte de gente olhando. Tu não fica te sentindo, tu não fica te sentindo assim. Gurias e gurizes, gurias e gurizes, por favor, se a gente entrar num processo de divagação, vocês avisem, vocês digam, meninas, voltem pro tema, podem fazer perguntas, pode qualquer coisa, porque a gente é assim mesmo. Mas a pergunta que eu ia te dizer, que eu acho que está lá no meio das nossas perguntas, que tu te dedicou mais do que eu, é a questão de quando chamar as famílias. Ou seja, quando não existe, por exemplo, né? Quando não existe um impedimento de a família vir, em que momentos a gente elege chamar a família? E eu vi que agora teve uma pergunta, Acabou gurias, de pular ali uma pergunta. Falem mais sobre não chamar a família para não dar espaço ao conflito. Pro isso? Conflito. Foi isso, mas vamos por partes. Acho que o que a gente estava comentando antes sobre a questão do conflito é que a gente pode imaginar, por exemplo, que se existe uma tensão, se existe uma busca por ajuda, se existe uma necessidade de mudança, porque normalmente as pessoas, os sistemas, as famílias, os casais procuram terapia quando? Quando existe uma tensão emocional importante, que normalmente está vinculada a alguma mudança importante de ciclo, né, de vida, uma mudança importante no andamento ou uma disrupção no que seria o processo natural, né, de evolução do ciclo daquela família, daquele casal ou daquela pessoa, e ela precisa se adaptar. Tem uma intensidade emocional envolvida e ela precisa se adaptar. E dependendo da constituição daquele sistema, ou da constituição daquela família, ou daquela pessoa, ela não tem as condições, os recursos necessários para conseguir fazer essa mudança de uma maneira adaptativa sozinha, exatamente, de uma maneira saudável sozinha. O que a gente fala, por exemplo, de chamar a família e ter o cuidado de não deixar esse espaço excessivamente aberto para o conflito, tem a ver com isso. Chamar a família num setting individual tem a ver com trazer outras vozes e ver a pessoa com quem a gente está de mão dada, trabalhando junto, em relação com aquelas pessoas e poder trazer recursos, dados, mas especialmente recursos para compreender a complexidade do que está sendo vivido naquele momento e não simplesmente dar espaço para aquilo que já acontece no cotidiano disfuncional das relações naquele momento. Então, isso é muito importante de a gente entender, né? O espaço de terapia, ele não é um espaço de arena, né? Ele não vai ser um espaço de arena. Muitas vezes, quando a gente atende as famílias, durante um período, vai ser um espaço de arena, né? Onde todo mundo precisa ter a sua voz ouvida, a sua percepção acolhida. Agora, quando a gente está atendendo uma única pessoa e a gente convida, a gente traz um convidado especial, a gente precisa ter acordos muito claros de que aquele não é o espaço para a arena. A arena acontece fora. E ainda assim, essa história de arena, agora quando tu estava falando nisso, e sempre que as pessoas falam em conflito no setting, né? Eu me lembro de uma família que eu assisti um atendimento de uma a terapeuta era uma das pessoas que é referência na minha formação, assim, foi enquanto eu estava em Barcelona, assisti a Carmen Campo atendendo um casal. E eles estavam na segunda sessão e começaram a se degladiar de um jeito, assim, que ela parou e faltava ainda uns 10 minutos para terminar. E ela disse, pois eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vocês têm duas alternativas. Uma é fazer mais do mesmo, e para isso vocês não precisam de mim.
E outra é a gente conversar pensando num processo de mudança, porque vocês não vão conseguir se relacionar melhor fazendo mais do mesmo. Então, eu espero vocês semana que vem. Eu pensei, nunca vão voltar. E voltaram. E voltaram. Né? E entenderam que ali não era um espaço para simplesmente gritar, bater, né? Não bater Sim. ação física, né? Mas de discussão absurda, né? Incessante. Mas que era um espaço de reflexão. E acho que isso, quando tu fala de não é uma arena, passa muito por aí. Né? Que sim, precisamos saber o que acontece de ruim ou o que acontece de dificuldade. Mas, de novo, quando vem um familiar, quando vem uma pessoa significativa, não é para isso, né? E não é para acariação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito presente na ideia de quem pretende atender indivíduos sistemicamente. Tem duas questões que eu não quero deixar passar. Uma que a Amanda tinha comentado, e Márcia, eu já vou chegar na tua questão agora. A Amanda comentou, e é difícil orquestrar a vinda da família. Sim, se a gente pensa teoricamente, realmente esse espaço que precisa ser preservado dessa relação diádica que acontece na terapia individual, eu não diria que é difícil, eu diria que é uma parte muito importante do processo terapêutico. O amadurecimento na relação terapêutica individual até chegar o momento de que tanto nós terapeutas estejamos seguros para tomar uma atitude ativa, porque para que a sessão de família não vire um conflito, não vire uma cariação, não vire a arena, como a gente está comentando, é necessário uma habilidade muito importante para todo terapeuta sistêmico, que é se sentir à vontade para ser ativo, para colocar as regras claras, para estabelecer objetivos e não simplesmente, ou seja, o momento que a gente recebe a família do nosso paciente não é o momento de dizer, então, tô curiosa para saber como é que... gostariam de conversar? Exatamente. É uma pergunta que jamais deve ser Jamais feita. você vai fazer neste momento. Então, e aí vem uma outra... Coisas, eu acho que são poucas não, até tem bastantinho assim, mas tem muita gente que diz, para ser terapeuta não tem receita de bolo. Isto é uma receita de bolo infalível, tem algumas. Né? Não recebam familiares em um tratamento individual sistêmico e comecem com o que vocês gostariam de conversar hoje. Não é essa a ideia, não. Né? Quando a gente chama mais alguém é porque a gente já sabe o que tem que conversar. E porque a gente normalmente tem um objetivo bem claro, né? Mas deixa eu só voltar da Márcia para Márcia. Márcia fez um comentário ali embaixo que acho que é bom a gente não perder. A Márcia perguntou como é que a gente sai do que eu chamaria a saia justa de um pedido de atendimento individual. Dá uma olhada aí na pergunta da Renata que está entrando, Já vi a pergunta da Renata. Então tá. Então, assim, a pergunta da Márcia é como é que a gente sai do que eu chamaria uma saia justa de um dos familiares solicitar um atendimento individual. Então, galera, esse é um outro momento onde a gente tem que ser muito claro. Receita! Né? Vamos lá. Dica número 2. Mari, a gente pode fazer um do's and don'ts depois, hein? A gente pode. Vamos fazer. Eu acho que nós vamos fazer um postzinho de o que sim e o que não, né? Boa, mas essa é uma questão interessante. Se eu entendi o que a Márcia estava dizendo, né? Ou seja, se vem um pedido de atendimento individual por parte de um dos membros da família, e Márcia, se não foi essa a tua pergunta exatamente, me corrige. É muito importante a gente ter em mente o seguinte: se o sistema, numa terapia individual, está a serviço da pessoa, está a serviço do indivíduo, olha, vai ser muito raro, eu não gosto de usar nem sempre nem nunca, mas vai ser muito raro uma situação em que a gente, para cumprir o objetivo de que o sistema esteja a serviço do indivíduo, que a gente
precise de uma sessão individual com um dos membros da família que não seja o nosso paciente, que não seja o nosso cliente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se importante para mim é que as relações estejam a serviço do processo de mudança dele, ele precisa ser o protagonista dessa experiência. O que eu já vivi, e isso sim, eu já vivi situações de atender familiares num processo individual sem a presença do meu cliente. Não muitas vezes, acho que raríssimas vezes, especialmente assim naquela fasezinha de final de adolescência, onde tu pode ter talvez alguns aspectos de não autonomia ainda, mas ainda assim com um claríssimo contrato onde o meu paciente individual participa de todo ele. Ou seja, o que pode ser conversado, o que não pode ser conversado, em que momento vai ser conversado, qual é o motivo em que vai ser conversado, tudo isso. Uhum. Mas de uma maneira em geral, eu te diria, se a gente fosse fazer uma resposta grande, uma resposta genérica, a gente poderia pensar se o sistema, dentro de uma terapia individual, se a família está a serviço de um processo de mudança de um dos seus membros, não faz sentido que esse membro, que é justamente o protagonista do processo de mudança, não esteja Seja presente. isolado disso, né? Exatamente. E isso já é um indicador de como as coisas funcionam, né? Uhum. Porque se as pessoas entendem o recado e sabem do seu lugar no processo dessa pessoa que está em terapia individual, também mais dificilmente vai acontecer esse tipo de solicitação, né? Com certeza. Vamos para a pergunta da Renata. Diz se a gente te respondeu, tá? E aí, se a gente Márcia, responde, por favor. Vê se foi suficiente para ti. Enquanto isso, vou responder a Renata. Ela pergunta como vocês estão vendo a terapia sistêmica individual no online, dentro da casa dos pacientes. Isso é um capítulo à parte, né? Nossa, dá para fazer uma live só sobre isso. Dá para fazer uma live só sobre isso, ainda convidar a Luísa, o Luiz, todo o núcleo online do Infapa para falar sobre isso. Toda a patota dos lugares que a gente conhece atendendo individual sistêmica online. Né? Então, assim, é possível? É super possível. Né? E vou te dizer, é muito engraçado, né? Porque tem 37 pessoas, eu disse vou te dizer, tô respondendo pra Renata. Vou dizer pra vocês que assim, ó, às vezes eu tenho a impressão de que algumas questões relacionais que talvez se eu tivesse lá no meu consultório com, né, a salinha protegida, que a família não sabe às vezes nem onde é, a pessoa talvez demorasse um pouco mais para trazer. Às vezes com uma batida na porta da sala, do cômodo onde a pessoa tá, já vem um outro tema que talvez demorasse mais para aparecer lá. Né? Sobre o lugar, é um capítulo à parte, assim, porque tem gente que vai pro carro. Eu tenho muita gente que eu tô atendendo no carro. Porque carro virou um set em comum. O carro é o consultório online que um monte de gente está frequentando agora. Então tem gente que vai pro carro, já atendi gente que foi pro salão de festas do condomínio num horário super cedo de manhã, que tinha certeza. E a primeira coisa que a pessoa me disse foi: ai, Ana, eu que lugar é esse que dá eco? E aí a pessoa disse: não, eu tô no salão de festas do meu condomínio, mas é um lugar que ninguém usa nunca, ninguém marca festa, ninguém passa por aqui, nem o zelador tá hoje, então hoje eu vim pra cá porque eu cansei do carro, né? Tem gente que vai teve gente que já foi pro jardim do condomínio, que era um lugar mais isolado, teve gente que já foi pra uma praça, então assim, as pessoas buscam alternativas, né? Para manter esse seu espaço individual e o seu espaço de terapia. Mas em contrapartida, a coisa de ter que estar em casa ou ter outras pessoas em casa no mesmo momento, às vezes acontecem coisas que trazem temas que talvez demorassem mais para chegar, né? Ou introduzem esses familiares significativos. Isso. Sem que tenha havido toda essa conversa, todo esse trabalho antes, e de como fazer, e de quando vem, para que vem.
E tu estava falando dos lugares, e uma das coisas que eu acho super interessante, especialmente para a Renata, é de que os lugares, não só os lugares externos, mas outros lugares internos a gente acessa, né? A Marina acabou de fazer um comentário super interessante dizendo assim, né? Essa questão da intimidade, que na verdade ela fala não só da vida do nosso cliente, né? Ou da família que a gente está atendendo, fala também da nossa, né? Então, assim, tem um aspecto interessante do que está acontecendo com esse momento onde foi necessário para todos nós criar uma adaptação rápida para essa situação que veio externa, mas que provavelmente, eu imagino, sou eu, né, confabulando, mas eu imagino que vai causar, que é o início de uma modificação profunda na nossa forma de trabalhar. Porque assim como a gente pode ouvir, a gente pode perceber, por exemplo, uma certa dificuldade de preservar a intimidade, os espaços privados de cada um dentro da casa, quando a mãe sempre insiste em bater na porta, ou abre a porta durante o processo de terapia, ou o cônjuge, ou o filho pequeno, ou o irmão, pode acontecer conosco também. Tanto eu quanto a Ana temos filhas mais na mesma faixa etária, 5, 6 anos. Então, assim, pode acontecer. 2 foguetinhos, né? 2 foguetinhos, diga-se exatamente. De passagem. Que brincam então, pelo assim, Zoom. Conversando com um colega. Oi, Ká! Bem-vinda! Karina! Querida. Conversando com um colega nosso psiquiatra, mas que fez formação no INFAPA há muitos anos atrás, conversando com ele esses dias sobre essa experiência do online, eu dizer para ele que uma das questões que eu tenho visto como muito interessante, e talvez realmente seja um motivo para a gente, uma questão para a gente se debruçar, a pensar sobre, eu tenho visto um certo deslocamento de responsabilidade com relação à relação terapêutica. Porque quando nós temos o nosso espaço e os nossos clientes chegam até nós, tem um determinado eixo de quem é o espaço, de autoridade, enfim, de um monte de questões que a gente poderia ampliar. E no momento em que a gente estabelece essa relação no online, onde cada um permanece no seu lugar, tem um certo deslocamento de responsabilidade. E a gente pode perceber em vários aspectos. Questões de assiduidade são completamente diferentes hoje do que elas eram antigamente fora do online, né? Questões de autorresponsabilidade, eu tenho que pensar, ou seja, não é o meu terapeuta que tem que pensar sobre a acústica do seu espaço, sobre a privacidade do lugar. A carga do telefone. Sou eu, como cliente, que tem que fazer isso. Como é que tá? Acho que sim. Então, assim, é muito interessante de perceber o efeito terapêutico que isso tem de autorresponsabilidade, tá certo? A gente já sabe que procurar terapia, ou seja, que o caminho que leva uma pessoa a procurar terapia já é um longo caminho, já é uma parte importante do processo de mudança. Mas me parece que esse deslocamento realmente nos coloca numa situação muito interessante de poder compartilhar mais com as pessoas com quem a gente atende a responsabilidade pelo seu próprio processo, assim. Com certeza. Eu não quero dizer nada, mas já são 10 para as 10, tá, galera? Então, assim, nós não temos muito mais tempo. A gente tem que terminar. Daqui a pouquinho a gente tem que terminar. Vamos para o final já, né? Vamos. Então, gente, se vocês tiverem... Peraí, deixa eu só pedir isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, é importante colocar já, tá? Porque a gente tem que finalizar antes de 1 hora a live para poder deixar ela gravada no IGTV. Então, isso é uma coisa importante, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, por favor. Dentro do que a Marina estava falando, uma das coisas que é muito legal é que às vezes a gente conhece coisas da vida da pessoa e partes da casa, né, que a gente não conheceria se não estivesse assim, né? E a mesma coisa a gente. Eu não sei se tu te lembra, Mari, no Relates, que o Cerbério contou que ele fez um tour pela casa com um paciente. Sim, sim. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Não, mas também ele contou as duas coisas, né? De quantos pacientes também faziam com ele tour pela casa, né? De, assim, de mostrar todos isso. Exato.
E é muito engraçado isso, né? Como é uma volta imensa e coisas que eu não sei tu, mas eu tinha por hábito atender online os meus pacientes que ou estivessem viajando ou que tivessem mudado de cidade ou de país e que quisessem continuar a terapia. Mas a coisa de isso se tornar cotidiano para mim, né? Em tempos de pandemia, deu uma mudada muito importante na minha cabeça, assim, E né? o que eu Em tinha termos de comentado, enquadre. o que eu tinha comentado antes, mas que para mim tem sido uma experiência muito interessante que essa mudança de enquadre, como tu tá falando, traz, que é eu consegui não, mas eu tive a oportunidade de chamar famílias de pacientes que não moram no mesmo lugar da sua família, porque agora, com essa questão do online disseminado, digamos, aberto, essa questão geográfica deixa de ser um limite. Ou Deixa. seja, agora é uma característica, não é um limite geográfico. Então, assim, Definitivamente. tem uma flexibilização das fronteiras que, obviamente, vai reverberar na nossa forma de ser terapeutas e está reverberando na forma de todo mundo de existir, né? Então, Uhum. acho que isso é uma coisa muito A importante. Karina tá comentando ali, ó. Em alguns dias eu gostaria de ir fisicamente na terapia. Aí teve outra pessoa, a Cissa, disse: ai, como é bom se atirar na poltrona do consultório do terapeuta. Bah! KKKK. Sabe que isso é uma das coisas que algumas pessoas têm me dito, Sim, né? E isso sim, é um tema que vem, né? sim. Principalmente as pessoas, não as que começaram durante a pandemia, porque daí eu acho que tem uma mudança, tem uma ideia já pré-estabelecida de, bom, estou procurando, estou começando online e nem conhece o consultório e o espaço físico. Mas as pessoas que já vinham em atendimento, às vezes tem algumas situações, e eu já ouvi bastante isso, assim, de, ai, Ana, que saudade do teu sofá. Ai, como eu queria um abraço agora. E aí, para as pessoas Isso, analógicas como eu, né? Isso tem um impacto bastante grande, sim. mas que é algo para a gente também se trabalhar, né? Uhum. Porque a Sim. intensidade, e tanto é que a intensidade afetiva dos Uhum. encontros não precisa ser menor por ser Uhum. online, que nessa coisa do abraço, então fecha o olho e imagina que eu tô te abraçando. Tá sentindo? Ah, pior que tô, né? Pior que Então, tô, não. pior que tô, Fisiologicamente a gente melhor, né? explica. Melhor que tô, porque o nosso cérebro realmente entende isso como se a gente realmente dá tempo e espaço para perceber isso, na verdade, é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro É. não diferencia o que está acontecendo aqui e o que eu trago com presença o suficiente. Então, assim, claro, é uma outra forma de existir no mundo. A Karina tinha feito uma pergunta que eu achei interessante. Agora eu me fiquei na dúvida Notam se se para era. os pacientes é mais fácil de se expor no próprio lar. O que eu te diria não é necessariamente que é mais fácil. Eu acho que estar em casa nos traz um dado extra muito rico sobre como as pessoas se relacionam com o seu próprio lar, que era o que a Ana estava dizendo em outras palavras. Então, eu estou repetindo em outras. A gente tem um eixo, a gente tem uma possibilidade de observar com muito mais riqueza Pra como a gente é um pessoa espaço privilegiado, né? se relaciona com o seu espaço e com os seus, com quem Uhum. ela comparte o seu espaço. Então, assim, para algumas pessoas pode ser que sim, para outras pode ser justamente que a gente Que descubra não. muito rápido que não, E que aí a não. gente está falando de diferenças individuais, né? Uhum. Mas Claro, por voltando isso eu naquilo que a disse. gente estava falando do abraço, Uhum. agora eu pensei numa coisa e que eu acho que em parte resume muito disso, né? Da relação do paciente com os seus, ou da gente com o Uhum. paciente, dessa questão da distância física. Uhum. E acho que a ideia é que estar perto não é estar ao lado, né? Fisicamente, Uhum. mas o lado de dentro. Uhum. Então a gente consegue sentir Exatamente. o abraço, a gente consegue estabelecer conexão e a gente consegue fazer acontecer essa relação, né?
Mesmo assim, Com certeza. virtualmente, que eu nem acho que é virtualmente, é realmente. Não, é realmente. Sabe por que que a Ana Karina disse sei bem? Vou entregar. Ela é minha irmã, ela tá falando da Austrália. Ela sabe Querida! muito Então bem, é essa, sabe? Ana Karina, não é Isso. qualquer Ana Karina, que coisa Não, boa, é essa, Ana Karina. E então coisa ela sabe boa. melhor do que ninguém que estar perto e estar lá de dentro, né? Então, olha, outra, né? Filhotas mais ou menos da mesma idade, manas que moram longe, nós estamos, né? Também, né, Tamo parceira? junta, tamo bem, parceira. Gente, vamos nos encaminhando para a gente não perder esta live, que foi uma delícia de compartilhar com vocês. A Paty Muitíssimo. entrou! Paty, bem-vinda! Muito obrigada pela presença de vocês, pelo interesse de vocês nesse tema. Deu para ver que com as duas tagarelas aqui a gente poderia fazer 3, 4, 4 5 horas de lives live. na sequência. Mas nós não somos Tereza Cristina, então assim, deu de live por hoje, né? Mas a gente quer contar para vocês, eu comentei no início, mas vou repetir. A gente tem a atualização em terapia individual sistêmica que está iniciando na próxima semana com 2 turmas, uma na segunda-feira à noite e outra na quinta-feira de manhã. Então, para quem se interessou, para quem está a fim de fazer esse percurso com a gente, para quem ficou com vontade de saber mais e de ter mais espaço de troca, confere o link na bio. Tem todas as informações lá. Vai ser um prazer receber vocês lá, mas assim, se ficarem afim, corram, porque de verdade Sejam verdadeira, Tereza não Cristina. sejam Tereza Cristina, é ótimo. Gostaram da Tereza Cristina, né? Gostaram, né? A gente começa a ter inside jokes do Instagram, né? Fala sério. Mas se vocês realmente ficaram afim, confiram, vão lá olhar, porque a gente tá com uma vaga só na turma de segunda-feira e 2 na E turma 2 na de quinta. de quinta-feira de manhã. Então, assim, é agora. A hora é agora. Muito obrigada pela presença, Aninha. Um prazer sempre. Capaz, né? Voaremos. Nem digo Seguimos nada. voando. Coisa boa. Seguimos voando. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.